Um ótimo dia, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento para sua rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Muito obrigado por estarem aí do outro lado, participando, né? Tanto aqueles que já estudam comigo já há muitos anos. São mais de 2 décadas aí de conhecimento, né? Caminhando para a terceira. São mais de 40 anos de estudo, de atendimentos, enfim. Existe uma questão dentro da humanidade chamada tolerância, né? Então muitas pessoas falam assim, olha, tem que ser tolerante e tal. Bom, tem um trabalho que nós realizamos, uma aula que se chama O Ser Solitário, né? Que é se isolar dentro de si próprio para que você não possa atrapalhar o mundo do outro, né? E o outro também não atrapalha o seu mundo, né? Então eu falo o seguinte, enquanto você for tolerante com os outros serão com você, né? Só que o que acontece? Quando você fala assim, olha, eu vou seguir minha vida, tenho coisas para fazer, necessito ir adiante. As pessoas não vão gostar disso. Muitas pessoas têm as pessoas em casa, né? Da mesma forma dos dois lados, né? Os filhos às vezes ficam em casa porque os pais sustentam, e aí é cômodo, né? E tolera-se essa situação. E da mesma forma, às vezes, o filho e a filha estão em casa porque também sustenta os pais ou ajuda, enfim, tolera-se, né? Então, geralmente, essas pessoas acabam não se casando ou não têm filhos, não vão adiante porque, mesmo que os pais falam, olha, você tem que arrumar alguém e tal, mas lá dentro não quer, quer que a pessoa fique ali, né? Da mesma maneira, os filhos, né? Aquela coisa que é os pais para sempre, né? Eternamente. E porque assim, gente, amor é amor, e o amor não muda de nenhuma forma. Amar as pessoas, né? Amor de pai, de mãe, amor de filhos, cada um ama do seu jeito, cada um ama ou não, e cada um sabe da sua vida, né? Não estou falando que todo mundo é assim, mas uma boa parte hoje está nesse caminho. Uma coisa que é importante nesse mundo hoje é que as pessoas estão indo morar sozinhas, né? Estão buscando sua independência, né? Muitas das vezes ainda são bancados pelos pais, mas estão lá morando sozinhos, buscando criar uma vida própria. Isso é importante. Nesse mundo eu coloco como um ponto positivo, né? Todo mundo tem que criar o seu caminho, né? A tolerância é você abrir precedente para muita coisa. Então, o que você tem que ser relevante, né? Olha, você tem a relevância sobre esse assunto, né? Mas não tolera, né? Então, tinha um quadro, né, acho que do Chico Anísio, que ele falava lá, tolerância zero, né? Então, ele já brincava com isso, né? E se você for tolerante com alguma coisa, dali para frente você entra num caminho no qual você está se contaminando com as coisas, né? Isso é muito sério. Pode parecer bobo, mas não é. Então nós temos que ser relevantes e temos que respeitar o nosso mundo, viver dentro do nosso mundo, sem prejudicar, sem contaminar o mundo do outro. E jamais permitir que o outro contamine o seu mundo ou te atrapalhe. Então, para isso, temos que ser firmes com as nossas atitudes, tudo isso, né? Porque se você abrir a guarda, né, a coisa vira bagunça, né? E não existe caminho para isso, né? Depois que você passa a ser tolerante, acabou. Então, muitas pessoas às vezes, né, olha, eu vou cuidar da minha vida, vou me isolar um pouco,
As pessoas, não, imagina, isso aqui e tal. Isso, né, mesmo assim, os aprendizes sabem disso, né? Quando você começa a buscar conhecimento, né, é interessante porque você foca e você quer aprender mais, porque você começa a ver que isso traz para você, né? Vamos falar de uma maneira assim, popular mesmo, uma maneira, traz uma tranquilidade, traz uma paz interna, traz assim, às vezes você está vivendo dentro de uma turbulência muito grande, né? Situações, problemas e tal, mas lá dentro você fala, cara, eu estou bem, e eu sei que eu passo por isso. E você não enxerga o meio, o resultado para passar por aquilo, mas você enxerga que passa, que dá para passar tranquilamente, né? Então isso é muito interessante, né? Porque muitos aprendizes às vezes vêm falar comigo isso, falam, nossa professor, eu estou passando por uma situação XYZ e tal, e meu, eu tô firme, tô bem, meu emocional numa bala, não sei o que. Falei, então, isso é a base do conhecimento, a estrutura que você vive, né? Então, o que acontece? Naturalmente, né? Você começa a viver dentro, né, de um caminho muito mais elevado, né? No qual as coisas começam a trazer aí resultados, né? Que são assim muito fortes, né? E naturalmente você começa, né, a se isolar. Por que acontece isso, né? Porque quando você começa a entrar numa linha mais elevada, porque você começa a estudar, né, começa a aprender como é que esse mundo metafísico age, né? Naturalmente você se elevou, subiu um degrau, ponto. E os problemas, as situações que existem, que não vão embora, estão ali, abaixo de você. Então elas não mexem mais com você. E de alguma maneira, por estarem abaixo de você, o próprio universo ele vai buscar um caminho para poder te favorecer, né? E às vezes você não vai entender, nossa, o negócio solucionou, não sei nem como aconteceu isso. Então, é isso aí, né? E o que acontece? Aquelas pessoas que às vezes supostamente você pensa que são amigos, amizades, ou sei lá o que, estão ali embaixo junto com os problemas, porque estão na mesma linha, né? Quando você sobe um degrau, aquelas pessoas que também estão um degrau acima, né, que também estão no seu círculo, permanecem. Não é necessário que elas estudem, mas às vezes ela tem um coração puro, ela tem uma consciência diferente, ela pensa diferente sobre algum aspecto no mundo, e assim por diante. Não são hipócritas, né? Porque às vezes fala de cuidar disso, daquilo, mas é da boca para fora. Fala em ajudar, mas é da boca para fora, né? Então começa a reduzir o meio que te cerca, até que isso diminui bastante, né? Então aquelas pessoas que estavam próximas a você falam, nossa, a pessoa está diferente, está esquisita, está estranha, começou a estudar, ficou não sei o que lá, e não sei o que. Mas é claro, porque os outros estão dentro de uma mente coletiva, o que todo mundo fala é o que todo mundo fala, o que todo mundo pensa é o que todo mundo pensa. São pessoas que compram coisas aí praticamente talvez o dia todo, coisas que nunca vão usar ou não necessitam, para mostrar para pessoas que não conhecem, e assim por diante, tirar foto e postar não sei aonde, não sei o que, como se fosse um fator de alegria, de felicidade, né? Às vezes acaba com o cartão de crédito para fazer o raio de uma viagem, né? A viagem é frustrante, tem várias situações, é claro, porque força uma situação, mas as fotos são maravilhosas, então todo mundo pensa e coloca, nossa e tal, só que está já gerando inveja, gerando um monte de coisa, né, de outros para ela, né? Então a tolerância, ela é de verdade uma porta aberta para muitas coisas estranhas, né? Então devemos ser relevantes com as coisas, né? E tolerar jamais,
né? É uma coisa muito séria, né? E a tua vida, o mundo, as coisas, elas começam a mudar cada vez mais. Vão mudando, né? Porque você mudou a atitude, você mudou a forma, você mudou o jeito, né? Então tudo isso é uma questão de reflexão, uma questão de pensar, é uma questão de ver como é que você consegue trabalhar dentro disso, né? E as coisas começam a refletir de uma maneira muito grande, né? Onde tudo começa a entrar no estado natural, né? E o universo ele vai refletir em cima disso, né? Por isso que é importante conhecimento, estudo e assim por diante, né? Há muitos anos, né, eu comecei a montar um trabalho para mim mesmo, que eu intitulei assim: Haja Luz. Porque a luz se fez e que haja luz eterna, né? E dentro disso, várias técnicas, práticas, coisas que eu fiz para mim, treinamentos, né? E devido à necessidade, à urgência que o mundo vem vivendo, né? A mudança de era, um novo comportamento, muita coisa, muita tecnologia, muita coisa nova, aquela ansiedade de ter as coisas, aquela coisa que a pessoa não tem e ela começa se cobrar por isso, sabe? Ou querer oferecer alguma coisa para o filho, para a filha que não consegue. Porque o mundo ele é diferente, né? Então a pessoa às vezes coloca o filho numa escola de um poder aquisitivo maior, né? Então aquelas crianças que estão ali, quando viajam para lugares diferentes, né? Aquele que não tem poder aquisitivo às vezes nem viaja, então cria um aspecto às vezes estranho para a criança, né? Então às vezes deveria se colocar tudo na mesma plataforma para se ter resultados diferentes, né? Mas enfim, nem todo mundo pensa assim, né? As pessoas às vezes acham, né, o achismo que estão fazendo o melhor, né? Mas é a vida de cada um, ninguém pode opinar e cada um sabe o que faz. Só as coisas acontecem como acontecem naturalmente, né? São ações e comportamentos. Você age de uma forma, né? O comportamento é aquele, né? Daquilo, e também cobra o seu comportamento. E o resultado é do que plantou, colhe, né? Então, todo esse trabalho eu fui desenvolvendo, fui colocando, inclusive em 2020, quando houve toda aquela situação, né? E outras que houveram aí, os alinhamentos dos eixos, né? O princípio da entrada para a quarta dimensão, a aproximação da estrela maior, né? A casca que havia ao redor do planeta, que foi dissolvida para poder trazer mais luz para os humanos, enfim, uma série de coisas que são anos de trabalho, né? Que quem está um pouco mais conectado com tudo isso, né? Muitas pessoas no mundo têm esse conhecimento também, né? Isso não é exclusivo de ninguém, né? Isso não existe isso, né? Tudo pode ser sabido, buscado, né? E não tem ali às vezes registrado, eu não sei, porque como não sei mexer direito em computador, não sei o que tem lá dentro, e também sei que tudo que você pode saber, você pode trazer para você por meditação, né? Então, o Haja Luz, eu decidi começar a passar aos aprendizes, né? E hoje, dia 29, é o dia dessa aula, né? 8h30 da noite, totalmente online, material simples, material suave, maravilhoso, onde envolve todos os aspectos possíveis de conhecimento, né? Que é uma preparação para um humano melhor, né? Para que você suba esses degraus aí, não só um, mas vários, né? Cada vez mais, para poder crescer e trazer para você aquilo que de verdade você busca, você almeja, que é seu, né? Quantas coisas que nos pertencem e que não sabemos, porque a ignorância ou a percepção que só enxerga até ali,
e aí não consegue realizar isso, né? Não traz esse movimento, tá? Então, caso você tenha interesse, né, na própria plataforma, perdão, no site, né, tem muitos cursos em EAD, onde você pode estar estudando, aprendendo muita coisa, né, que é institutoalmadomundo.com.br, Instituto Alma do Mundo, tudo junto.com.br. O canal do YouTube, onde você pode assistir esse programa novamente, né, e várias vezes, e pode compartilhar com os outros, por favor. Instituto Alma do Mundo. Instituto Alma do Mundo. Nosso WhatsApp, prefixo 11 9 5025 8364 9 5025 8364. Também quero lembrar aos senhores e senhoras que todo final de ano, todo fim de ano, temos um trabalho referente ao próximo ano chamado Bom, Belo e Grande, BBG, né? Que acontece dia 13 de dezembro, às 9h30 da manhã, no nosso teatro, que é aqui em São Paulo, onde vamos falar sobre 2027, o ano 11, né? Um grande portal aí. É importante compreender, porque você conhece toda a trajetória do ano, e aí você consegue fazer isso acontecer dentro do seu ano, né? Então você tem um ano que você vive, né, a sua vida, dentro da vida do mundo, e você começa a alinhar isso, né? Assim por diante. Perfeito, gente? Vamos lá, vamos prosseguir então. Então vocês estão compreendendo que a tolerância, né, não é uma coisa interessante, temos que ter alguns cuidados, algumas atenções, e as coisas começam a mudar de alguma forma, né? Porque também podemos colocar como uma consciência, né? O poder que a mente pode oferecer ou não, né? A própria criatividade que existe. E hoje se explora muito isso, né? E eu digo para você que o espírito, a construção espiritual, não é que ela é mais forte, ela é o todo, né? A mente é uma coisa relacionada ao corpo físico, né? Então não adianta discutir isso, cada um tem uma ideia disso, né? Cada um pensa de uma forma, cada um trabalha de um jeito, né? Mas quando colocamos uma ideia dentro de uma consciência, né? Essa consciência, ela pode ser criativa, ela pode levar melhores caminhos, não só para a sua vida, como também para muitos, né, para todos, porque tudo que nós fazemos, nós sempre pensamos que podemos favorecer o maior número de pessoas, né? Então isso nos leva aí a questões aí muito elevadas, né? E aonde essa consciência vai te levar a despertar, tá? Então olha que interessante isso. Vocês, né, que nunca tiveram contato com isso, ou acesso, nunca pensaram na metafísica, ou às vezes alguém fala alguma coisa e fala, sei lá, o que é alquimia, né? Transformar metais, é o que sempre se fala isso, né? A tábua de esmeralda, é a pedra filosofal, né? Mas é muito além disso, são apenas repetições que muitos usam, né, para poder falar sobre isso, né? Mas o contato com isso, né, com a metafísica, com o mundo externo que você não enxerga, mas ele existe, né? Você já está despertando, porque você está começando a ter contato com um conhecimento diferente daquele que você considera, né? Então as questões lógicas, né, o racional, você sai um pouco fora disso. E naturalmente, né, existe um resultado de você colocar uma atenção sobre tudo isso, né? As coisas começam a funcionar de uma maneira diferente. Então por isso eu volto a dizer, né, esse trabalho que a gente realiza no final do ano, né, o Bom, Belo e Grande, ele te alinha dentro do mundo que está próximo. Então, por exemplo, assim, né? O ano, ele tem
12 meses, tá? Só que a nossa construção de vida, ela leva 9 meses, né? Talvez alguns nasçam antes, tal, mas numa ideia geral são 9 movimentos, são 9 fases de luas, né? Aonde nasce o humano, tá? Então, nós temos uma construção de ano de 9 meses. Então, tem 3 meses a mais em um ano, vamos colocar assim, tá? 12 meses, né? Então, o que acontece? Todo mundo, sem exceção, começa a ter contato com o seu ano próprio, né? Vamos dizer assim, o seu aniversário, você não pode comemorar ele, mas assim, o seu ano, ele começa a acontecer 3 meses antes. Então, você nasceu no dia X, 3 meses antes, naquele dia, no mês, 3 meses antes, começa a vibrar, começa a abrir a porta para a preparação para o seu ano. Beleza. Da mesma forma, o nosso ano que vivemos. Então, por exemplo, 1º de setembro entra 2027. E aí ele vai se misturando com 2026. Então, 2026 vai acabando, 2027 vai crescendo. Quando chegamos no dia 31, às 0 hora, né, 2026 acaba, e ali nasce 2027 já com 3 meses de idade, né? Seria essa a ideia. Então, já tem uma preparação para isso. Então, no nosso conhecimento, nós trabalhamos dia 1º de setembro, fazemos um trabalho gigante, né? Representando aí essa ideia do princípio de 2027 já, né? Então, quando você começa a compreender um pouco melhor tudo isso, né? Esse universo, ele também se volta para você, porque ele entende que você está conectado, né? Conectada com esse movimento. E aí, naturalmente, os resultados, eles acontecem. Simplesmente, eles acontecem, né? Então, há um bom tempo atrás eu fazia algumas lives dia 1º de setembro, explicava e tal, mas aí você vê que muita coisa, né, as pessoas não compreendem, né? Tem um movimento que eu fiz dia 1º de setembro de 2019, falando um pouco sobre 2020, né, o que viria pela frente, mas as pessoas não compreenderam, né, no geral. Nem mesmo os aprendizes, né? Porque às vezes assim, é tanto conhecimento, né, que estamos com o professor, estamos estudando, tá tudo certo e tal, né? Mas também tem que colocar a cabecinha para funcionar um pouco, né? Pensar um pouco, colocar as coisas em movimento, né? Então, eu creio que é melhor realizar trabalhos firmes, né, para a gente poder já abrir a porta de 2027 de uma maneira muito mais assentada, muito mais colocado em ordem. Estamos num ano de transição, que é um ano que não está muito simples para quase todo mundo, né? No geral, isso em termos de mundo, é mundo, né? Então tem muita coisa acontecendo, né? A própria atmosfera sendo trabalhada, uma série de coisas que estão acontecendo, e para poder fazer o mundo vibrar de uma maneira melhor. Necessitamos disso, né? Então, tudo isso, né, faz parte de uma consciência. Por isso que eu estou falando sobre tudo isso. Estou explicando dentro do que a gente vive, dentro do que é necessário, né? Então, você tem uma consciência que vai te levando a esse crescimento, né? Através da responsabilidade de cada um, né? Todos são responsáveis por isso, né? Existe toda uma transparência sobre isso, né? E a questão da ciência e da espiritualidade, que vão se unindo cada vez mais, né? Então, já se fala hoje em uma dimensão oculta, enfim, devagarinho as coisas vão se abrindo, que é muito legal, né? E isso é maravilhoso, e vai facilitando todo o conhecimento. Então, por exemplo, assim, uma conversa como a nossa de hoje, há 40 anos atrás, talvez não fosse rolar, né? As pessoas falam, né?
Hoje as pessoas têm a cabeça aberta, a mente aberta, embora estudem menos, busquem menos o campo espiritual. Eu falo espiritual no termos de estudo, né? Mas as pessoas estão abertas a conhecimento, elas querem. Quando você começa a falar, eu percebo isso, né? Às vezes vou a algum lugar e acontece um assunto, acontece, né? E alguém pergunta o que você faz, e por mais que você busque, né, falar o mínimo, né? Não tem como não falar, porque eu não sei falar diferente disso, né? E começa a despertar uma curiosidade, onde as pessoas começam a perguntar, isso vai longe, né? A conversa ela se estica. E você percebe que as pessoas estão abertas a ouvir, a conhecer, a conversar. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito legal, né? Mesmo quando você faz uma palestra aberta, você percebe as pessoas aí totalmente abertas a isso, querem aprender, querem conversar, querem perguntar, né? Então, com isso você vai levando essa ideia cada vez maior, e é percebido, né, que o humano hoje ele tem uma capacidade diferente, ele está aberto às coisas e ele pode melhorar muito rápido, né? Por estar aberto, ele consegue compreender várias coisas. Às vezes o conhecimento clássico barra um pouco, né? Porque às vezes gera-se um ego interno que não se percebe, mas é natural, e onde ele bloqueia um conhecimento metafísico, por exemplo, né? Mas com a determinação, com a busca, né, colocar foco nas coisas, de repente tudo começa a funcionar de uma maneira mais elevada. Assim acontece. Então vou fazer aqui alguns apelos para vocês, para a gente poder fortalecer todo esse movimento. Através da amada, invencível, ígnea, vitoriosa e poderosa presença eu sou, que eu sou, e da mão invencível, ígnea e vitoriosa do Cristo cósmico, da minha poderosa presença eu sou, e de toda a humanidade, de todos os amados ascensionados, dos seres cósmicos, da grande hoste angélica e de todos os que dirigem o fogo sagrado a este sistema de mundos. Falo diretamente com toda a substância e energia em minha mente e corpo, ser e mundo, que foram discordantemente qualificadas, especialmente em minha estrutura atômica. Invoco a lei do perdão para impor sombras sobre ela. Eu abençoo com todo o amor do meu coração, invoco o amor e a misericórdia mais perdoadores do Cristo cósmico e a chama violeta consumidora de Saint-Germain para abençoá-los com pureza, perdão e misericórdia, que é a minha justiça divina de volta à vida. E eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu exijo isto fisicamente manifestado. Amada, poderosa presença, eu sou, grande hoste de amados ascensionados, grandes seres cósmicos, grande hoste angélica, todos os grandes seres, poderes e legiões de luz do grande sol central. Eu invoco a lei do amor, perdão e misericórdia por todos os erros que cometi nesta encarnação. Invoco a chama violeta consumidora de mil sóis do amado Saint-Germain em sua tríplice ação para dissolvê-los e consumi-los. Fazer-me esquecê-los e obrigar sua memória e registro a serem consumidos do universo. Eu exijo, eu exijo, eu exijo. Nunca, nunca, nunca mais me recordo deles. Eu exijo que a porta do meu mundo seja selada contra tudo e qualquer coisa que já tenha existido e que não tenha produzido a perfeição. Eu exijo a invencível mão vitoriosa e ardente de Deus, a amada poderosa presença eu sou, que dissolva e consuma todos os erros da humanidade passados e presentes. Eu sou o grande perdão e a misericórdia do amor sagrado do fogo sagrado, para libertar o universo de toda discórdia e registros das sombras humanas, agora mesmo, nesse instante e para sempre. Todo-Poderoso,
eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Todo-poderoso, eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus. Pelo grande comando de Deus, pelo grande comando de Deus, pelo grande comando de Deus. Pelo raio azul de Deus, pelo raio azul de Deus, pelo raio azul de Deus. E faça-se hoje, e faça-se hoje, e faça-se hoje. E faça-o para permanecer, e faça-o para permanecer, e faça-o para permanecer. Deus domine para sempre, Deus domine para sempre, Deus domine para sempre. Bom, os decretos, os apelos, tudo isso, né, vai somando uma grande força, aonde, né, toda a movimentação, tudo aquilo que é necessário é colocado em movimento, né? São pontos aí magníficos, né, que todos aqueles que trabalham acabam levando à tona isso, né, com um sentimento intensificado, mais e mais poderoso do que quando chamam sua presença, pela atenção de cada um para a ação. Luz, todo o poder de sua presença está contido dentro desse poder de luz. Portanto, o primeiro, fundamental, que vocês estão chamando de sua presença é luz, e ela não conhece oposição. Então, quando colocamos a atenção aí sobre este conhecimento, sobre este movimento, né, estamos realizando tudo aquilo que é necessário para que possamos trazer até nós a manifestação do que está ao nosso redor. Por isso que é muito importante, né, os trabalhos, as colocações, tudo que nós fazemos para que, de uma forma ou de outra, né, as coisas se encaixem cada vez mais. Toda poderosa presença eu sou, desperte toda a humanidade, abra todos os canais e veja que todos aceitem a plenitude de tua poderosa presença, agora, e recebam a luz e a tua liberdade eterna. Toda poderosa presença eu sou, faça-me sentir teus raios de amor divino a cada minuto. Toda poderosa presença eu sou, agradeço a ti por tua vida, tua energia e tudo o que estás constantemente me dando. Toda poderosa presença eu sou, eleve e use toda a minha energia vital e tua ação inteligente ilimitada para sempre. Toda poderosa presença eu sou, entre em minha mente e corpo hoje e me administre para sempre. Se você quer a movimentação, você deve oferecer sempre aos outros. E aí que entra, né, a lei da atividade, o oferecer, o dar para receber. A estrela do amor, sua presença, toda silenciosa e serena, em glória transcendente, enquanto abençoa a cena. Permanece radiante com poder, seus raios pulsando brilhantes, puros fios de prata, adornando a noite, acariciando, circundando, envolvendo todo o gramado. Luz, envolvendo a terra, aos pés do Criador. A presença bem-amada do Cristo, encarnada no homem, a fonte de toda a liberdade, a palavra abençoada, eu sou. Poderosa presença, eu sou. Corpos mentais superiores de toda a humanidade, todos os grandes seres, poderes e legiões de luz, carregai, carregai, carregai a sua ação mais intensa e dinâmica da chama violeta consumidora nesta sala, edifício, que em cada encontro dos aprendizes e daquele
que se envolve. Eu sou. Varra, flameje, ferva, conduza, gire e exploda a poderosa atividade da chama violeta consumidora cósmica de Saint-Germain, o poder do planeta violeta, do templo violeta, em, através e ao redor de todos os presentes, todos aqueles que estão conectados, e consuma instantaneamente tudo aqui que seja menor que a pureza, vitória, proteção, liberdade, justiça divina, harmonia, perfeição em ação dos amados ascensionados em todos os lugares. Carregue a mesma poderosa atividade para todos sob essa radiação. Então, por todo o Brasil, por todo o mundo, mantenha isso eternamente sustentado e a cada dia aumente sua atividade 10 bilhões de vezes, até que todos sejam ascensionados e harmonizados. Eu exijo isto manifestado, em toda a nossa vitória, alcançada agora mesmo. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Todo-Poderoso, eu sou. Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio azul 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 do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central. E faça isso hoje, faça isso para ficar, faça do jeito que for necessário, faça isso pelo raio precipitante do Criador, controlado e protegido para sempre, para ficar, cumprindo o plano divino dos amados ascensionados, o jeito dos amados ascensionados em tudo que fizermos e contatamos, até que todos sejam ascensionados e harmonizados. Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou. Toda essa vibração, né, que ela é colocada adiante, né, nos traz aí uma construção que ela vai caminhando, né? Então tudo o que é feito é uma preparação já para o dia a dia, né? Para amanhã, para depois, e assim por diante, né? Basicamente, o futuro, né? O presente, o passado, tudo é uma coisa só, né? Tudo está colocado dentro de um caminho só, né? O único dia que existe é o dia de hoje. Então hoje vai ser amanhã, hoje foi ontem e assim por diante, né? Mas é necessário fazer o hoje para repercutir isso amanhã. Tudo que é plantado hoje, né? Então mesmo na terra, se você plantar, vai nascer, né? É só cuidar. Mas se você der as costas, né? Ou plantar num dia errado, então tudo que é feito, né, tudo que é colocado em movimento, mesmo quando a gente faz um apelo, conversa alguma coisa, fala, como hoje falamos sobre tolerância, consciência, uma série de coisas, né? Planta-se isso e as sementes vão nascer, ponto, né? Se ninguém plantar nada, não nasce nada. Então as pessoas plantam, né, a mente coletiva, ou a discórdia, ou a tristeza, ou as enfermidades. Isso vai crescendo, porque as pessoas falam mais disso, né? Isso vai se multiplicando. Quando você fala de coisas melhores, as coisas melhores vão se multiplicando. Por isso que é importante e deve-se tomar muito cuidado com o que se fala, mesmo dentro de casa principalmente, porque as paredes, né, teto, chão, janela, porta, vai absorvendo tudo que você vai falando e vai criando cascas, né? Então, quando nós estamos em movimento, mesmo que você está ouvindo um programa como esse na sua casa, de alguma forma ele está purificando, tirando a energia que não está legal, deixando uma movimentação mais elevada. Você vai perceber isso tranquilamente, né? Mesmo se você, por exemplo, colocar a playlist lá e deixar passando, né? Aquilo vai estar trabalhando, porque você está lá falando e tal, né? Está gravado, mas está lá, né? Então isso vai harmonizando, vai trabalhando. Então assim, tudo que é feito, né,
Tem vários caminhos, várias formas, sentidos, tem muita coisa que acontece sempre para poder trazer uma harmonização, né, maior, ou colocar a harmonia ali onde não tem, né? E se tiver harmonia, é claro que ela vai crescer cada vez mais. Essa é a ideia, né? A desarmonia hoje ela é plantada o tempo todo, né? O ódio, a raiva, a tristeza, a angústia, né? A mágoa. Então, as pessoas ficam alimentando esse tipo de coisa, ou falando sobre isso, né? E mesmo quando tem uma situação e fica falando, e falando, e falando, e falando, e falando. Então, isso vai multiplicando, né? Então, quando você coloca uma atenção superior nas coisas, uma atenção mais elevada, é claro que as coisas começam a trazer um outro tipo de resultado, né? Devagar, com calma, tudo vai acontecendo, né? E trazendo aí aquilo que é necessário para cada um, né? Então você faz o movimento, né? Você coloca a atenção e devagarinho tudo vai se organizando, né? Tudo vai fazendo com que as coisas se realizem, sempre com muita calma, com muita atenção e com muito trabalho. Por isso que essa questão de você estar movimentando isso, né, de você estar ouvindo, trabalhando, já está começando a organizar muitas coisas ao seu redor. Então, toda essa construção, você nunca sabe qual a palavra vai virar o jogo, vai mudar, né? Qual palavra vai levar você a uma consciência mais elevada. Então, a repetição, a colocação dos apelos, né? Os apelos foram criados para isso, né? Então, as orações, ela tem uma conotação, né? Os apelos, decretos, invocações, né? Tem uma força diferente também. Então, tudo faz sentido neste mundo. Esse sentido, ele é ampliado pelas palavras que são colocadas, pela forma que é colocada. E mesmo uma pessoa que não tem conhecimento de nada, ela lê, ela escuta, ela tem a modificação daquilo. Ponto. Agora, aquele que coloca a sua atenção naquilo, muda tudo, né? De uma maneira ou de outra, as coisas começam a caminhar de uma forma mais elevada. Por isso que é importante estar em atenção. Então, mesmo como eu falei para vocês, você deixa lá os programas rodando, põe na playlist e deixa lá, né? Então isso vai reverberar, né? Vai fazer as coisas acontecerem de uma maneira natural. Como é que se constrói uma ponte, né? Pela reverberação, porque você pode colocar tudo de melhor ali, mas se não tiver uma conta feita sobre o vento, né, o fator, né, que vem da natureza, a ponte ela não suporta, né? Por mais que tenha concreto, ferro, uma série de fatores, né? Não sou engenheiro, nada, mas só estou falando, né? A reverberação, ela movimenta as coisas. Então, quando você coloca para funcionar isso, toda a estrutura molecular ela começa a sofrer um impacto positivo, é claro, e vai se construindo. Então alguém vai entrar na sua casa e fala assim, nossa, que energia bacana, hein? Pô, tá legal aqui, isso aqui e tal. É isso, né? Como você pode entrar num lugar e falar, caramba, que energia estranha, só sai fora daqui e tal. É isso, né? Você passa a perceber melhor as coisas e também passa a trabalhar melhor as coisas, né? Então tudo faz um sentido diferente. E é isso que nós fazemos. Se nós conseguimos colocar essa harmonia no planeta, né? Nós temos uma atmosfera melhor no planeta. Pronto. As pessoas passam a pensar diferente, a agir diferente, porque estão esperando uma coisa mais harmônica, né? Está se falando sobre uma coisa mais harmônica, que isso reverbera, não tem como fugir disso, né? Nós temos aí montanhas, um monte de coisa que
são como se fossem antenas, né? Tudo que é colocado, ele bate numa montanha, bate na outra, vai para lá, vai para cá, e vai reverberando, e vai, né? É isso que acontece, né? Por isso que as montanhas, basicamente, elas não são habitadas, porque elas estão trabalhando a energia para o planeta. Isso é uma outra coisa que a gente pode conversar mais para frente, mas só para vocês entenderem, né? Então, todo o trabalho que é feito dentro do conhecimento, ele vai abrangendo tudo aquilo que é necessário. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por estarem aí ouvindo. Continuamos adiante, né? Se você quiser ser um apoiador do nosso programa, é importante para que possamos manter isso, né, em funcionamento, né? As coisas assim estão de uma maneira no mundo no geral, né, estranhas, e é necessário conhecimento para isso, né? A nossa chave Pix é Instituto Alma do Mundo, tudo junto, @gmail.com. Tá aí. Se quiserem patrocinar o programa, ajudar para a gente manter firme aí, né? Porque não é tão simples assim você fazer essas coisas funcionarem, né? Mas estamos aí buscando, estamos caminhando e creio eu que conseguimos. Tá bom? Muito obrigado. Um excelente dia. Obrigado por tudo.